semana, nós vamos começar a nossa 12ª semana de atividades. Mas, já se inscreva aqui no canal para que você fique sabendo todas as vezes que eu postar novos vídeos e deixe o seu joinha para eu saber que você está acompanhando. O tema dessa semana é sobre fábulas. Todas as vezes que vocês forem ler um texto e nesse texto tiver animais falando ou seres inanimados e no final houver ensinamentos, como por exemplo a moral da história, é porque vocês tiveram uma leitura do gênero textual chamado fábula. Mas, antes de eu explicar para vocês as atividades dessa semana, eu vou contar uma história, que não é nada mais, nada menos do que uma fábula. E essa fábula vocês conhecem desde pequenininhos. E ela tem um personagem que é um leão e um ratinho. Já adivinharam que fábula é essa? Isso mesmo, o leão e o ratinho. Certo dia, um leão, cansado de tanto caçar, resolveu dormir embaixo de uma árvore. Bem espichado, o leão dormia um sono profundo, bem tranquilo. De repente, apareceram alguns ratinhos e resolveram brincar em cima do leão, porque eles eram muito sapecas. Eles achavam que o leão não ia acordar, porque eles eram tão pequenininhos e suas patinhas eram tão pequenas que o leão nem ia perceber que eles estavam brincando ali. Mas as patinhas e o rabinho dos ratinhos fizeram cócegas no leão e ele acordou. O problema é que o leão detestava ser acordado e ele abriu os olhos furioso e deu um rugido bem bravo. Todos os ratinhos conseguiram escapar, mas o mais novinho ficou para trás e o leão pegou ele pela pata e disse: "Por que você atrapalhou meu sono? Agora eu vou te devorar." O ratinho, com muito medo, pediu para o seu leão que não matasse e que um dia ele poderia retribuir o favor que o leão havia feito de salvar a sua vida. O leão achou aquilo muito engraçado e deu uma gargalhada que a selva inteira escutou. Imagina, um ser tão pequenininho um dia poderia me fazer um favor para mim? Até parece, mas eu vou deixá-lo ir, porque hoje eu estou de bom humor. Nisso, o ratinho foi embora e voltou para sua família. Passado algum tempo, a floresta inteira ficou muito assustada. Era o leão que rugia alto a ponto de todo mundo da floresta poder escutar. Sabe o que aconteceu com ele? Ele estava caminhando quando de repente ele colocou a sua pata numa armadilha de caçadores e ele ficou preso dentro de uma rede. O ratinho, que estava não tão muito longe dali, escutou o rugido e disse: "Olha, é o meu amigo leão, eu vou lá ver o que está acontecendo." Quando chegou lá, ele falou: "Leão, não se preocupe, eu vou te ajudar." E ele rapidamente roeu todas as cordas da rede e o leão pôde escapar. A partir desse dia, surgiu uma bela amizade,
porque o leão percebeu que não importa o tamanho das pessoas, o que vale é o coração. E o amor se paga com amor. Então agora nós vamos dar início à nossa 12ª atividade de língua portuguesa para o 3º ano do ensino fundamental com o tema Fábulas. Galerinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo para eu saber que vocês estão acompanhando. A nossa primeira atividade é uma fábula com o título O Leão e o Ratinho. Peguem a caneta marca-texto de vocês ou lápis de escrever para quem não tem a caneta marca-texto e nós vamos fazer a leitura juntos e grifar as partes importantes do texto. Então, vamos começar a leitura do texto juntos. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Quais são as informações importantes dessa parte que eu li? O leão é o personagem do texto. Ele estava cansado de quê? De caçar. E ele dormiu espichado. O que significa essa palavra espichado? Vocês têm o dicionário, vocês vão poder procurar essa palavra. É muito importante que todas as vezes que a gente não sabe o significado de alguma palavra, procurar no dicionário, tudo bem? Quem não tiver a versão física do livro, pode procurar na versão online. Ele dormia espichado à sombra de uma árvore. Essas são as informações importantes. Vamos continuar a leitura. Vieram uns ratinhos brincar perto dele e ele acordou. Então, vamos ver quais são as informações importantes dessa parte? Apareceram ratinhos e ele acordou. Por que ele acordou? Porque eles estavam brincando perto dele. Segunda estrofe. Todos conseguiram fugir, menos um. Essa parte é importante, ó. Todos fugiram, menos um. Que o leão prendeu embaixo da pata. O leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Então, o ratinho pediu e implorou e o leão desistiu de esmagá-lo. Terceira estrofe. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Olha só outra informação importante. O leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar. Outra informação importante também. E fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, que com seus dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. Quais são as informações importantes dessa parte? Vamos ler juntos? Apareceu o ratinho, que com seus dentes afiados soltou o leão. E nós temos a moral da história: amor com amor se paga. Esse texto é uma adaptação da Vera Lima Silva. Então, pessoal, na fábula, vocês vão perceber
que a característica dela é que ela se utiliza de seres inanimados ou animais. Vocês não vão encontrar fábulas que os personagens são pessoas. Essa é uma característica marcante desse tipo de texto. E outra característica marcante é que a fábula ela traz um ensinamento ou uma moral da história. Então, quando vocês lerem um texto que traz a moral da história, vocês já sabem que é uma fábula. E onde que está a moral da nossa história? Bem no final. Amor com amor se paga. Então, a partir da atitude generosa do leão em soltar o rato e do rato em retribuir o bem que o leão havia feito, surgiu uma bela amizade. Essa história tem várias versões e também tem livros de imagem que contam a história do leão e o ratinho. É muito interessante que vocês possam conhecer várias versões dessa mesma história, tá? Dando sequência, vocês vão ter uma atividade de interpretação textual. Vocês vão voltar no texto, ler novamente, prestar atenção nas informações que vocês grifaram e marcar a resposta correta. Número 1. O leão estava cansado porque ele foi caçar, foi passear ou foi pescar. É de acordo com o texto, tá? Número 2. Todos os ratinhos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu, comeu ou beliscou. 3. O que os caçadores usaram para prender o leão? Uma rede, uma caixa, uma boia. 4. Qual é o título da história? O leão e seus amigos? O leão e o ratinho? O leão e os caçadores? Então, é importante que vocês possam voltar no texto e ler novamente para que as respostas sejam corretas. Muito fácil, né? Depois vocês vão completar uma fábula, e essa fábula se chama O Corvo e o Jarro. Vocês têm algumas palavras, deixa eu circular aqui para que vocês possam visualizar melhor. Ó, vocês terão essas palavras e vocês vão encaixá-las no local adequado. Cada linha, vocês vão ver quais dessas palavras é mais adequada para colocar. Entenderam? Então, por exemplo, um corvo morria de pesado. Faz sentido aqui nesse texto? Não. Um corvo morria de bolas. Faz sentido? Também não. Um corvo morria de jarro. Também não. Um corvo morria de corvo? Também não. Um corvo morria de desapontado? Um corvo morria de bico? Nada a ver, né? Um corvo morria de sede. Ó, essa palavra foi a que mais se encaixou. Então, vocês vão pegar e vão escrever com letra de mão a resposta correta. E aí, vocês vão continuar o texto. E se aproximou de um jarro que uma vez vira cheio d'água, mas... E aí, vocês vão fazer a leitura de palavrinha por palavrinha para poder completar com as palavras corretas. Caso tenha dúvida, na atividade vocês têm o gabarito e o adulto que está ajudando vocês pode olhar para tirar a dúvida, tá bom? E vocês podem reparar que esse texto
é uma fábula porque os personagens são animais e no final nós temos a moral da história. Após vocês completarem as lacunas, vocês vão ler o texto, tá bom? Por fim, vocês terão que elaborar uma produção de texto. A produção de texto é sobre a fábula O Leão e o Ratinho. Essa história vocês já conhecem muito bem, desde a época que vocês frequentavam Jardim 1, Jardim 2. E vocês vão lembrar do que aconteceu nessa história para poder escrever. Não esqueçam que a história precisa ter o título, ela precisa ter parágrafo e começar a frase sempre com letra maiúscula. Façam com letra de mão. Para ajudar vocês, no final da atividade, eu coloquei um link de um vídeo no YouTube sobre o desenho da história O Leão e a Fábula. Então, vocês vão poder ler o texto que tem na atividade, assistir o vídeo, para vocês poderem se lembrar dos acontecimentos de uma maneira mais adequada. O que é preciso pensar para a produção de texto? Então, aqui eu fiz um roteiro para que vocês possam organizar as ideias antes de começar a escrita. No início, vocês precisam pensar nos acontecimentos da história. Então, o que aconteceu primeiro na história? Quando vocês começaram a ler a história ou assistir o desenho, o que aconteceu primeiro? O leão estava dormindo. Vocês não precisam escrever igual o autor do texto, mas é importante que vocês coloquem todos os fatos que aconteceram. Então, o leão estava dormindo. Vocês vão se lembrar onde ele estava dormindo, a maneira que ele estava dormindo. E isso vai levar ao fato 2. O que aconteceu enquanto o leão estava dormindo? Os ratinhos vieram brincar em cima dele. Depois que os ratinhos vieram brincar em cima dele, o que acontece? O leão acorda e todos fogem, menos um. Então, vocês podem perceber que quando a gente lembra dos fatos que aconteceram na história, a gente consegue escrever de uma maneira bem mais simples e mais prazerosa. Então, vocês vão lembrar fato por fato e escrevendo, porque um fato ajuda vocês a lembrarem do outro. 4. O leão deixa o rato ir embora. Aí vocês vão escrever no texto de vocês por que o leão deixou o rato ir embora. O que o ratinho fez para que o leão, que estava furioso, deixasse-o ir embora. Número 5. O leão é preso na rede de caçadores. E o que o leão estava fazendo para ele ser pego na rede dos caçadores? Vocês vão colocar na história de vocês. 6. O rato roeu as cordas e soltou o leão. Aí vocês vão se lembrar o que aconteceu para o rato saber que o leão estava preso. O que o leão fez para que todos escutassem que ele estava preso? E vocês vão colocar na história. Isso que eu fiz para vocês no slide não é a história, é o roteiro da história, tá? Se vocês copiarem igual está aqui, o texto de vocês vai ficar errado. Porque lembra que eu falo para vocês que o texto precisa de título, parágrafo. Esse slide é somente para ajudar vocês a organizar as ideias antes de começar o processo da escrita. Então, crianças,
Percebam que é muito simples fazer uma produção textual, não precisam ficar preocupados, é só manter a calma e lembrar dos fatos que aconteceram na história. Se vocês tiverem dúvida como escreve alguma palavra, pode perguntar para o adulto que está ajudando vocês nas atividades. Mas eu não quero que vocês peçam para o adulto escrever a história e vocês copiem a história. Vocês que precisam inventar e escrever da maneira de vocês. Lembrem o que aconteceu na história e façam a de vocês. Combinado? Não é para o adulto fazer a história, é para vocês criarem a história. Façam com bastante atenção e capricho, que eu vou ler todos os textos. Então, pessoal, essas foram as atividades que eu preparei para vocês com todo carinho. Espero que vocês façam com muito capricho. Qualquer dúvida é só perguntar no grupo do WhatsApp. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima atividade. Tchau, tchau!